Shalom a todos, meu nome é Marcos Luiz e estou aqui para falar de um princípio extremamente importante. O princípio de Lashon Hará. Lashon Hará, em hebraico, significa língua má. Hoje em dia, está muito em moda as pessoas falarem o que pensam, dizerem o que querem, de maneira totalmente aberta, sem ponderar, sem considerar e sem refletir suas palavras. Principalmente nas mídias sociais, nós vemos claramente as pessoas falando deliberadamente mal umas das outras. Quantos processos se arrastam na justiça por causa de Lashon Hará. Provérbios capítulo 18, verso 21, Salomão, pelo Espírito do Senhor, nos adverte. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Observamos aqui que a palavra tem poder para a vida e poder para a morte. Há também uma recompensa para aquele que liberou uma palavra de vida e para aquele que liberou uma palavra de morte. Quantas pessoas estão sofrendo, estão com angústias, porque liberaram palavras malditas, palavras não pensadas, palavras que machucaram pessoas, palavras que destruíram pessoas, destruíram famílias. E hoje essas pessoas estão colhendo do fruto dessas palavras. Assim como também existem pessoas que estão felizes porque deram uma palavra de vida para alguém, porque levantaram alguém em um momento difícil. Essa pessoa teve uma palavra doce, uma palavra temperada com sal, uma palavra de vida eterna. E hoje essas pessoas estão colhendo também a sua recompensa. Queridos, não é por acaso que eu coloquei aqui na nossa reflexão o tema liberdade de expressão ou Lashon Hará. Hoje em dia, as pessoas acham que devem falar tudo o que pensam, tudo o que querem, sem sequer levar em consideração aquilo que vão dizer. A palavra Lashon Hará significa literalmente tirar o mal da boca. Literalmente tirar o mal da boca. Lashon Hará é a língua do mal. É algo também que não deveria acontecer com aqueles que servem ao Eterno. Porque Lashon Hará é obra das forças malignas, irmãos. E eu tenho observado, principalmente na internet, os irmãos falando mal uns dos outros, pastores falando mal de pastores. Servos do Senhor, em geral, falando mal uns dos outros, falando mal dos políticos, falando mal de todo tipo de gente. E nós vamos entender mais adiante que nós vamos dar conta de todas as nossas palavras perante o Eterno. Observamos aqui uma advertência de Yeshua, o nosso Senhor. Mateus capítulo 12, 33, 37, ele diz: ou declarais que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e o seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas se sois maus? Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. O homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Eu vos digo que de toda palavra frívola que os homens disserem darão contas no dia do juízo.
pois por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Observamos aqui uma advertência seríssima da parte de Yeshua. Ele estava diante de pessoas que o estavam caluniando, difamando. Olha a definição daquilo que Yeshua considerou como palavra frívola. Segundo o dicionário inglês-português, frívolo, adjetivo do latim frivolo, que é sem valor, que não tem importância, leviano, volúvel, vão, inútil, desnecessário. O texto siríaco registra milat batala. Em hebraico e em aramaico, o radical batal significa ser ocioso, preguiçoso e, por consequência, inútil ou nocivo. Ou seja, é uma palavra contextualizada. É uma palavra que nos traz várias vertentes. A Bíblia de Jerusalém, ao comentar o texto, afirma: não se trata simplesmente de palavras ociosas, mas de palavras perversas em suma de calúnia. Então, não é simplesmente falar uma palavra sem importância, é uma palavra caluniosa, é uma palavra leviana. Lashon Hará é a língua do mal. E nós devemos ter muito cuidado com isso, irmãos. Observe agora o que eu vou trazer para vocês aqui. Lashon Hará, a língua do mal. E eu estava observando na Gimatria. A Gimatria, ela é uma ciência que associa letras aos números. Cada letra, por exemplo, em hebraico, tem um valor numérico. E na soma de Lashon Hará, olha o que nós encontramos. O valor numérico de Lashon Hará são 666. Isso lhe diz alguma coisa? Isso te faz lembrar de alguma coisa? Lashon Hará, maledicência, falso testemunho. Satã, o diabo, é um mestre que coloca falso testemunho na boca das pessoas. Ele é a semente da contenda entre os irmãos. Provérbios, capítulo 16, verso 19. O Eterno vai falar conosco. Ele diz: 6 coisas detesto o Eterno, e 7 são abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos malvados, pés que correm para a maldade, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre os irmãos. Observe bem, o Eterno detesta 6 coisas, mas a 7ª, a sua alma abomina. E é exatamente Lashon Hará, a língua do mal. Não é por acaso, queridos, não é por acaso. A palavra do Senhor não é coincidência, não existe coincidência nas Escrituras. A palavra do Eterno é sim, sim, não, não. Quando você pratica Lashon Hará, você está contribuindo com a obra de Satanás. Você está investindo no reino de Satanás. Você está dando força para que o império das trevas atue nas nossas vidas, atue no mundo. Guarde esse número, 666. O número de Satanás. Quem pratica Lashon Hará está declarando o reino de Satanás.
onde surgiu pela primeira vez a Lashon Hará. Vamos ver? A Lashon Hará, língua do mal, começou no céu com a rebelião de Samael. Samael, o nome original de Satanás, quando ele ainda era um queruve, que as escrituras traduziram como querubim, e após a sua queda, após ser expulso do reino dos céus, ele se tornou Ha-Satã, Ha-Satã, o acusador, Ha-Satã, o opositor, literalmente aquele que se opõe aos princípios da palavra do Eterno. Samael incitou a terça parte dos Melachim, anjos, a se rebelarem contra o Eterno. Ele promoveu a dissensão entre seus irmãos, os filhos do Eterno. Olha, que impressionante. Ele criou uma confusão, ele incitou, ele duvidou do Eterno, causando assim uma rebelião nos céus. Por causa da Lashon Hará, promovida por Ha-Satã, o Eterno o baniu do reino dos céus, juntamente com a terça parte dos Melachim, os anjos. Mas ele não parou por aí. Não parou por aí. Quando Havá, Eva, estava no paraíso, estava no Gan Eden, lá, desfrutando da graça do Eterno, desfrutando da bondade e do amor do Eterno, ele, através da serpente, se apresentou a Nahash, difamou o Eterno diante de Havá. Em Bereshit, Gênesis capítulo 3, de 1 a 4, diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Eterno Elohim havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isto mesmo que Elohim falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Elohim disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda a certeza não morrereis. Observe que a Nahash, a serpente, chamou o Eterno de mentiroso. Ela pôs em xeque a credibilidade do Eterno. Ela pôs em xeque a santidade do Eterno, pôs em xeque aqui a justiça do Eterno, o amor do Eterno, a verdade do Eterno. E essa é a sua obra. Apocalipse vai dizer que a serpente se tornou um grande dragão. Satanás é o símbolo da maldade. E nós não podemos deixar que Satanás tome conta, se apodere do nosso coração, irmãos. Agora eu queria tratar aqui de um assunto que está muito em moda, que é o que são as fake news. Eu estava pesquisando e na internet eu encontrei a definição de fake news. A internet possibilita que as notícias se espalhem em uma velocidade cada vez mais rápida. E as redes sociais aceleram ainda mais esse processo. Entretanto, o espaço também é propício para que as notícias falsas também sejam facilmente divulgadas. Além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Quando algo é publicado, automaticamente há centenas de compartilhamentos, sem nem ao menos chegar de onde partiu aquela notícia. Ou melhor, aqui deveria ser escrito checar.
há um pequeno erro aqui de escrita. Queridos, mas é muito interessante aqui quando esse texto diz: além disso, outro fator importante é que as pessoas perderam o costume de verificar as fontes de um dado. Isso é uma afirmativa 100% correta. A maioria das pessoas não checam a fonte de determinado assunto, a fonte de determinada publicação, de determinada notícia. Fake news, falsas notícias, ou mentira, notícia mentirosa. Quantas vezes as pessoas enviam para mim, ali pelo WhatsApp, algumas mensagens, algumas notícias colhidas na internet, e vamos espalhar, vamos divulgar, etc. E eu, ao invés de fazer isso, ao invés de repassar, eu vou pesquisar. Eu criei esse hábito, essa cultura, esse princípio dentro de mim, e eu vou investigar a fonte, se aquela fonte é segura, se realmente procede, qual a origem daquela notícia, antes de propagar, antes de passá-la adiante. Como as fake news são criadas? Existem diferentes formas de criar fake news, desde uma simples publicação nas redes sociais, há empresas que são especialistas em viralizar informações falsas. Os objetivos também variam e podem ter o intuito de atrair visualizações para páginas nas mídias sociais ou até mesmo disseminar o ódio contra as pessoas, instituições, empresas, governos, etc. As empresas especializadas estão presentes na chamada Deep Web, uma parte mais restrita e oculta ao grande público, pois não aparece nos motores de busca. De modo geral, é criada uma página na internet e um robô responsável por espalhar o link da fake news em diferentes redes de forma bastante maçante. A informação pode chegar a ser replicada até mesmo a cada 2 segundos pelos robôs. É dessa forma que os boatos ganham proporções inimagináveis. Então, observe que existem várias maneiras, ou pelo menos 2 maneiras de propagar as fake news. Através de pessoas que publicam na internet, nas redes sociais, nas mídias sociais, ou através mesmo de robôs. Eles trabalham até mesmo na Deep Web, que é uma internet oculta, né, do qual a gente não tem acesso. Seria o mundo negro da internet, ou, entre aspas, o mercado negro da internet. Então, queridos, isso virou moda. Existe até uma CPI aí de combate, né? criando assim, leis, punições para fake news. Ou seja, as pessoas estão perturbadas, inquietas com tantas falsas notícias, e além disso, o que é pior, as pessoas não sabem mais em que acreditar. Inclusive agora, com essa questão do coronavírus, você não sabe o que é verdade, você não sabe o que não é verdade. As pessoas dizem uma coisa, daqui a pouco dizem outra. Existe muita propagação de falsas notícias na internet. Queridos, tem outra lição para nós aqui muito importante, que são lição essa que é as 3 peneiras de Sócrates. Um rapaz procurou Sócrates e disse que precisava contar-lhe algo sobre alguém. Sócrates ergueu os olhos do livro que estava lendo e perguntou: o que você vai me contar? Já passou pelas 3 peneiras? 3 peneiras? Indagou o rapaz. Sim, a primeira peneira é a verdade. O que você quer me contar dos outros é um fato? Caso tenha ouvido falar, a coisa deve morrer aqui mesmo. Suponhamos que seja verdade.
Deve então passar pela segunda peneira, a bondade. O que você vai contar é uma coisa boa? Ajuda a construir ou destruir o caminho, a fama do próximo? Se o que você quer contar é verdade e é coisa boa, deverá passar ainda pela terceira peneira, a necessidade. Convém contar? Resolve alguma coisa? Ajuda a comunidade? Pode melhorar o planeta? Arremata Sócrates. Se passou pelas três peneiras, conte. Tanto eu como você e seu irmão iremos nos beneficiar. Caso contrário, esqueça e enterre tudo. Será uma fofoca a menos para envenenar o ambiente e fomentar a discórdia entre irmãos, colegas do planeta. Irmãos, olha que sabedoria tremenda de Sócrates. Ele colocou aqui um filtro, ele colocou aqui três peneiras para que uma palavra seja dita, para que uma notícia seja propagada. Nós poderíamos adotar isso para a nossa vida. A Bíblia diz: examinai tudo e retém o que é bom. Eu retive isso para a minha vida. Hoje, eu não saio falando qualquer coisa. Eu vigio os meus lábios. Eu sempre oro ao Eterno para que Ele coloque em meus lábios uma guarda, que Ele coloque juízes, que Ele coloque anjos, sabe? Que Ele coloque freios na minha língua, na minha boca. Bendito seja o nome do Eterno. Outra advertência que nós temos está em Tiago, capítulo 3, os versos de 1 a 12, que nos diz o seguinte: caros irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, porque sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita, sendo igualmente capaz de dominar o seu próprio corpo. Ora, ao colocar-nos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, embora sejam de grande porte e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, de acordo com a vontade do piloto. Do mesmo modo, a língua é um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Vede como um bosque imenso pode ser incendiado apenas por uma fagulha. Semelhantemente, a língua é fogo, é um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Olha que tremendo isso. E não somente põe completamente em chamas o curso da nossa existência, como acaba ela mesma incendiada pelo inferno, pois toda espécie de feras, aves, répteis e criaturas marinhas é possível domar e de fato tem sido domada pelos seres humanos. A língua, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheia de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, porém com ela amaldiçoamos nossos semelhantes. Criados à imagem do Eterno, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus queridos irmãos, isso não está certo. Acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salubre ou salobre? Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas, uma videira figos? Assim também uma fonte de água salgada não pode jorrar água doce. Cultivemos a sabedoria dos céus. Aleluia. Queridos, observe aqui que advertência, que sabedoria de Tiago, irmão do Senhor. Ele diz que nós não podemos, em suma, nós não podemos produzir frutos malignos e frutos benignos ao mesmo tempo. Da nossa fonte não pode sair água doce e água salgada. Ou produzimos frutos do bem, ou produzimos frutos do mal. Por isso que Yeshua falou
que a árvore é conhecida pelo seu fruto. Há escritos judaicos que são muito importantes acerca desse assunto. Um dos livros mais importantes, ou o mais importante, depois das escrituras que eu conheço, é o Hafetz Haim. É um livro que eu indico a todas as pessoas. Todo aquele que fala Lashon Hará aumenta os seus pecados até os céus. Arahim 14b. Nenhuma palavra perde-se, pois tudo está registrado. Os anjos são enviados a todas as pessoas para anotar toda e qualquer palavra. E eles nunca se separam dela, pois o pássaro do céu transmite a voz e o anjo acompanhante testemunha, extraída de uma carta de Gaon de Vilna. Queridos, olha que coisa tremenda. Aqui, segundo a sabedoria judaica, as nossas palavras, elas são colhidas pelos anjos e são levadas até diante do Eterno. Elas são colocadas diante do Eterno. E eu creio piamente nisso. Creio também que as palavras, elas não voltam mais. Tanto as palavras boas, quanto as palavras más. Quando nós lançamos as palavras, elas voam. Elas são como flechas e atingem o seu alvo, seja para o bem, seja para o mal. Vamos analisar agora, muitas pessoas têm falado na internet, inclusive eu tive um debate com uma pessoa que se colocou na condição de profeta e também divulgou um vídeo de um pastor que também se colocou na condição de profeta porque estava investido da palavra do Senhor e poderia falar e poderia assim julgar uma pessoa e poderia dizer coisas a respeito daquela pessoa, enfim. E eu quero analisar com vocês aqui as Escrituras acerca das denúncias dos profetas, as denúncias que os profetas faziam. Quando eles estavam diante de pessoas, exemplo, nós temos aqui a denúncia do profeta Elias diante de Acabe. Isso está escrito em Melachim Aleph, em 1 Reis, capítulo 18, os versos 17 a 19. Quando ele diz para Acabe que Acabe estava causando mal em Israel. Acabe estava construindo postes ídolos em Israel, profanando a terra de Israel com a idolatria. Acabe, nós sabemos que foi um dos reis mais perversos de Israel. E também temos o exemplo de Yohanan, o imersor João Batista, diante de Herodes. Mateus 14, 3, 4 fala que Yohanan, ele denunciou o pecado de Herodes, que se casou com a mulher do seu irmão Filipe. E por causa disso ele perdeu a sua vida, perdeu a sua cabeça. Também temos aqui o maior de todos os profetas, Yeshua HaMashiach, quando denunciou os pecados dos fariseus, chamando-os de hipócritas em Mateus 23. São tantos os profetas, nós temos vários exemplos de profetas, tanto no Tanar, no Primeiro Testamento, quanto na Brit Hadashah,
o Segundo Testamento, nós temos exemplos de profetas que o Senhor levantou para advertir pessoas. Entretanto, todos falaram com provas cabais e pelo Espírito do Eterno. E por uma determinação do Senhor. Nenhum deles falou por especulação caluniosa, nenhum deles praticou lashon hará. Irmãos, por exemplo, Yeshua, quantas coisas Yeshua falou? O nosso Senhor em Israel, no seu tempo, em 1 Kefa 2:22, 1 Pedro 2:22, fala que na sua boca não achou engano, não houve engano, ele não cometeu pecado, não houve engano na sua boca. As palavras de Elias, as palavras de João Batista, de Isaías, de tantos profetas, todos eles tiveram a motivação correta. Todos eles denunciaram os pecados em Israel, mas por uma direção divina. Não houve especulação, não houve calúnia, não houve difamação. Eram homens guiados pelo Espírito do Senhor. E nessa discussão que eu tive com esse amigo me falou que os profetas de hoje são maiores do que os profetas das Escrituras. Em nome de Yeshua, misericórdia. Misericórdia. Você conhece algum profeta? Você que está assistindo esse vídeo, ouvindo essa palavra, você conhece algum profeta na sua geração, no seu tempo, lá na sua denominação, na sua igreja, aonde for, você conhece algum profeta maior do que os profetas das Escrituras? Eu nunca vi. Eu não conheço nenhum. Eu já tenho um bom tempo que eu caminho com o Senhor, pelo menos há mais de 30 anos. E eu nunca vi profeta maior do que os profetas das Escrituras. Mas as pessoas estão assim. Elas acham que podem falar qualquer coisa. Elas acham que pode sair especulando, falando o que pensam, julgando seus irmãos, condenando seus irmãos, porque seu irmão tem uma fé diferente da dele, porque seu irmão tem uma prática diferente da dele, porque seu irmão come carne e o outro não come carne, porque seu irmão veste vermelho e o outro veste azul, porque o outro veste calça e o outro veste saia. É assim. E elas se autodenominam profetas e profetisas. Irmãos, lashon hará é uma arma. Em nome de Yeshua, entenda isso. Lashon hará é uma arma poderosa para o mal. Porque lashon hará é a língua do mal. Ela não pode ser uma arma poderosa para o bem. A língua do bem é lashon tov, língua boa. Lashon tov, língua boa. Lashon hará é a língua do mal. E ela é uma arma pior que a bomba atômica. Ela destrói a alma das pessoas. Ela destrói o ânimo das pessoas, a vida das pessoas. Esta atitude é tão mortal que quem a pratica mata mais que um homicida, pois mata no mínimo 3 pessoas de uma vez. Ou seja, mata ele mesmo, mata o ouvinte e mata a pessoa acerca de quem está falando. É um mal que se propaga, porque esse mal é difundido. Você vê que a fofoca, ela não para, ela não fica ali em 4 paredes, o termo já diz, é uma fofoca, algo que se propaga, algo que se espalha. Né? Ou seja, eu conto algo, aquele algo me matou, que por sua vez matou
aquela pessoa que ouviu e que, por sua vez, matou o próximo que ouviu e assim por diante. No mínimo 3 pessoas morrem com Lashon Hara. Aprendemos muitas lições de como devemos nos comportar com 2 episódios que ocorreram na história bíblica durante a jornada dos hebreus no deserto. Quando Miriam falou negativamente sobre seu irmão Moisés, ela foi admoestada pelo Eterno e afligida pela doença de pele, Sarat, como castigo. Devido às preces de Moisés, ela foi curada pouco tempo depois, mas ainda precisou ficar fora do acampamento por 7 dias. Arão, que tinha escutado suas palavras negativas, sem protestar, também foi punido, mas não tão severamente. Observamos que as palavras caluniosas de Miriam causou um mal terrível no acampamento de Israel. O povo ficou parado pelo menos durante 7 dias. E Miriam adquiriu a Sarat, que é uma espécie de lepra. A sabedoria judaica vai dizer que Sarat, ela literalmente não é uma lepra, é uma doença espiritual. Não é essa lepra comum que nós conhecemos hoje em dia. Era uma enfermidade espiritual, específica. Porque ela causava um mal terrível nas pessoas. E ela teve que ficar isolada, a profetisa Miriam. E por causa dela, Israel não pôde caminhar, não pôde prosseguir na sua jornada. Então, o que é que nós aprendemos com essa lição? Nós aprendemos que a Lashon Hara é uma doença espiritual, ela é uma espécie de lepra espiritual. E ela pode paralisar as pessoas, ela pode impedir sonhos, ela pode impedir projetos, ela pode paralisar a obra até, entre aspas, do Eterno. Nós devemos ter muito cuidado com isso, nós devemos reconsiderar todo o nosso comportamento, reconsiderar as palavras que falamos, reconsiderar tudo que sai da nossa boca. O exemplo dos espias. Infelizmente, os espiões que foram enviados logo depois para Israel não aprenderam a lição com o exemplo de Miriam e também falaram negativamente sobre a terra de Israel. Números 3. Observe que aquele evento lá de Miriam aconteceu no capítulo 12 de Números e aqui nós já estamos no capítulo 3, ou seja, um capítulo depois. O resultado foi que os hebreus daquela geração morreram todos no deserto. De fato, vemos ao longo da história que Lashon Hara, língua má, é um pecado que tem causado inúmeras tragédias para as pessoas e, na verdade, ao mundo desde os primórdios da história. Queridos, esses espias, vocês conhecem a história, eles deram mau testemunho. Eles difamaram a terra que o Eterno deu para Israel. Falaram mal da terra, difamaram a terra, tiraram o ânimo das pessoas. A maioria deles, apenas 2, Josué e Caleb, entraram na terra prometida. Os outros morreram, pereceram no deserto por causa da Lashon Hara. Mais um exemplo trágico aqui para nós. A Lashon Hara de Doeg, 1 Samuel 22, a maledicência de Doeg, o pastor-chefe do rei Saul, o chefe do Sanhedrin, causou um massacre de praticamente uma cidade inteira de Kohanim sacerdotes. De fato, os exércitos de Saul perderam as batalhas contra os filisteus como resultado da calúnia que o povo falou contra o então futuro rei Davi. Por outro lado, os exércitos do famoso rei Ahabe
Acabe foram bem-sucedidos em suas batalhas, apesar do fato de serem idólatras, porque eles não tinham o pecado de Lashon Hará. Irmãos, por causa desse homem, desse Doeg, morreram 85 sacerdotes. Esse homem é conhecido nas Escrituras como um maledicente. Você conhece alguma pessoa maledicente? Você tem alguma experiência com uma pessoa maledicente? Você já sofreu com maledicência? Você já sofreu por andar com uma pessoa maledicente? Eu tenho experiências com isso. Mas bendito seja o Eterno, que o Eterno tem me livrado dessas pessoas. O Eterno tem tirado pessoas com essa característica do meu caminho, da minha vida, da vida da minha família. Bendito seja o Eterno para sempre. Conclusão. Olha que conselho o Salmo 34, 13, 15 traz para nós. Qual homem que deseja a vida e quer longevidade para ver a felicidade? Preserva a tua língua do mal e teus lábios de falarem falsamente. Evita o mal e pratica o bem. Procura a paz e segue-a. Queridos, eu fico meditando, fico pensando naquela palavra que Isaías falou, que quão formosos são os pés, quão belos são os pés daqueles que anunciam sobre os montes as boas novas. E eu quero conclamar a você, em nome de Yeshua, o Mashiach, Yeshua, o Messias, o nosso Senhor e Rei, para que você proclame boas notícias, para que você proclame boas novas, para que você levante as pessoas com uma palavra de vida eterna, que você sempre tenha uma palavra pronta, como maçãs em salva de prata, né? A palavra pronta, a palavra boa, saudável. Quão importante é essa palavra, esse tipo de palavra, para ajudar as pessoas? Vamos lembrar, vamos pôr em nosso coração que nós somos servos do Eterno, e isso é um fato. Nós somos ministros da justiça, nós somos proclamadores da justiça, nós somos embaixadores da reconciliação, nós temos o ministério da reconciliação, nós somos chamados para reconciliar pessoas, para sermos luz do mundo, sermos sal da terra, proclamadores das boas novas. O Eterno está conclamando o seu povo, nesse momento de tantas más notícias, esse momento em que nós estamos passando por uma dificuldade enorme no nosso país. Esse é o momento de nós nos unirmos, de nós propagarmos boas notícias, de nós enchermos a internet da palavra do Eterno, de louvores, de adoração, nos ocuparmos com as coisas do reino, nos ocuparmos em anunciar a palavra por si só. A palavra do Senhor é poderosa, a palavra do Senhor ilumina o nosso caminho, ilumina o nosso coração, os olhos do nosso coração, ilumina as nossas vidas, os nossos passos. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, luz para as nossas vidas. Eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, compartilhasse essa palestra, essa conversa que eu tive aqui com vocês. Em nome de Yeshua, que o Eterno abençoe sua vida, que o Eterno
faça resplandecer o seu rosto sobre você, que o Eterno tenha misericórdia de você e que o Eterno te dê a Shalom. Em nome de Yeshua. Amém.